né? Quer dizer, já é um outro salto para a gente difícil, imagino para as empresas que ainda está naquela visão, ato seguro, falha, culpa. O professor abordou isso daí, né? Então é só destacar isso, um ponto. E o segundo também está na mesma conversa aí, é a fatalidade, né? A gente percebe muito, vai em empresas também, e campanha dos acidentes zero acidente, a nossa meta, a Associação dos Engenheiros, dos Técnicos de Segurança, que é uma grande balela, né? Acho que o professor demonstra aí uma certa dificuldade, embora a gente tenha, a maioria é previsível, né? Até porque a maioria dos acidentes que a gente vê tem os acidentes são de fábrica, a gente percebe que falha, né? E então eu queria destacar um pouco isso daí, para o professor debater o ato inseguro, condição insegura, num acidente, vamos dizer, de menor proporção, acidente dentro da fábrica, que às vezes também não é menor também, às vezes mutila, mata, e a culpa é o defunto, né, a vítima. A gente percebe essa questão que o professor falou da objetividade de identificar uma pessoa, né, é a vítima ou alguém, né? Se achar um chefe, um gerente, ótimo, aí tem a culpa e tal. Então, na verdade, é só esse comentário para debate. Obrigado. Bom, eu vou fazer também questão para o Chicão. Primeiro, Chicão, você terminou sua apresentação falando desse desafio de reconstruir, aí de resgatar a contribuição do saber tácito, desse saber, da experiência dos trabalhadores. E eu achei que na tua apresentação, embora você tivesse tocado nisso em vários momentos, você não enfatizou como é que é, na tua visão, a contribuição da ergonomia nesse resgate, nessas possibilidades aí, em relação a essas perspectivas da análise de acidentes. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Deixa eu ver se tinha uma outra... Bom, a crítica que é feita, uma outra questão que eu queria que você comentasse, assim, tem essa crítica feita ao Perro, é muito disseminada, né? E depois de um certo tempo, ele mesmo passou até a defender também algumas questões. Tem uma estratégia de prevenção que ele defendeu, que eu acho muito interessante, que eu queria ver como é que você analisa, que ele chamou de pessimismo estruturado, né? Ele defendeu a ideia de que os sistemas que convivem com esse tipo de riscos, né, tinham que procurar se cercar de estudos, por exemplo, de tentativa de antecipar piores cenários, de aproveitar experiências que aconteceram, de eventos de outros locais, para tentar disseminar essa questão. E uma recomendação que ele fazia era que era muito importante que as equipes envolvidas nesse trabalho de pior cenário, né, de servir como o chato de plantão, não fossem subordinadas às chefias dos sistemas, que fossem equipes com independência para poder exercer esse seu trabalho, né? E aí queria que você aproveitasse na fala e discutisse essa questão. Mais alguém? Deixa eu aproveitar então fazer uma terceira questão. A terminologia falha, erro, né, sempre tem uma conotação negativa nessa questão dos eventos, né? E tem um outro termo que eu acho que é interessante, que foi colocado, que é um termo de revés, né, a noção de revés, né, que foi colocado como para dar essa ideia do inusitado, do inesperado, né, de a relação com o real sempre traz essa questão de um revés, né? Então, um termo interessante, eu queria que se o
puder dar uma comentada sobre isso. Vamos lá. Eu tinha previsto aqui outros exemplos. Eu acho que eles ilustram bem. Está naquele artigo, o texto que foi disponibilizado, né, são os acidentes não sei se foi o relatório da empresa ou o artigo que eu publiquei com a ADA. É o relatório da empresa? Está mais completo. Mas esse aqui foi publicado também num artigo. Então, dentro de um processo do Ministério Público, a gente reavaliou, reanalisou alguns acidentes, principalmente acidentes fatais, que aconteceram numa siderúrgica. E um deles decorreu de uma prática comum do ajudante do maquinista, que é pongar, ele se pendurar na composição do lado de fora, para facilitar o trabalho, e numa situação dessas a composição descarrilhou, foi exatamente perto de uma parede, de um galpão, e ele foi esmagado na parede. A conclusão do acidente, que foi negligência dele, e a explicação é que ele deixou o rádio dentro da locomotiva, ele estava com o maquinista, então no momento de fazer a aproximação, exatamente para posicionar o vagão sob um silo, ele diz, a última coisa que ele fala é isso: eu vou deixar o rádio aqui para economizar a bateria, e ele ponga na parte de trás da composição para ter um contato visual com o maquinista, ao invés de usar o rádio. E aí foi atribuído, além de causas inseguras, né, tinha sujeira, como era o ponto de carregamento, vazava o carvão, isso ficava na linha, o que facilitou o descarregamento, tinha água também, então é uma situação material desfavorável. Aí chega a conclusão tradicional: tinha falha humana e falha material. E aí, enquanto ergonomista, a gente foi analisar essa situação e ilustra o que a gente pode ajudar. Então, a situação é essa aqui. O acidente acontece, né, naquele ponto indicado, quando o trem se aproxima, né, de ré, e ele estava situado atrás, no último vagão, pongando. E qual que era a condição para que ele realizasse o trabalho? Ele, na parte de trás, tem uma parte toda protegida, com grade, que ele ficaria em condições seguras se ele estivesse lá. Só que para fazer esse movimento, ele tem que se abaixar, né, o trem pararia, ele abaixaria, sairia, iria para uma posição que dá contato visual, ele tinha que subir 2 lances de escada, e de lá ele tinha contato visual com o maquinista. Só que operacionalmente você não faz isso. Você não pode esperar o trem parar, e aí eu vou lá, comunico, aí anda para trás. Isso dá trabalho. Então você tem que entender esses detalhes na minúcia para entender o que é o trabalho coletivo dele com o maquinista. Então ele tem que sair correndo para chegar, o trem está desacelerando, e aí de longe ele vai dizendo para o cara ter o menos trabalho possível, o colega de trabalho dele. Então, para que ele consiga chegar a tempo, ele tem que pongar. Então, antes que o trem pare, ele pula, corre, vai para a posição e faz o contato visual. Então, é nesses detalhes que a gente percebe, né, que pode ajudar, né, para entender o acidente. E mostra essas coisas.
essa questão de bateria de rádio deveria ser levado mais a sério. Isso é um problema, todo mundo sabe que isso é um problema. Então tem a norma de você tem que deixar a bateria carregando e pega no dia seguinte, mas não funciona. Bateria é um problema crítico. E nenhuma empresa conseguiu resolver isso. Ou a qualidade da comunicação, ou a carga, né, da bateria. E de vez em quando, esse acidente aconteceu, em parte por causa disso, foi considerado negligência dele, que ele não precisaria ter, mas ele precisa fazer isso. Num trabalho desse de pátio, que é muito distante, o rádio é muito importante em algumas situações. Então eles tentam economizar o máximo possível a bateria, né, para usá-la quando precisa, e quando tem jeito eles usam o contato visual. Porque sair dali, ir na sala de carregamento, trocar a bateria, o que nem sempre vai resolver, porque, né, o pessoal pega antes de carregar e acaba diminuindo a vida útil, tá? Eles tentam economizar o máximo, né, pegar na pausa, no final do turno, etc. Então esse comportamento considerado negligente é muito razoável nas condições que eles estavam trabalhando. E a gente consegue antecipar, né, certas deficiências do sistema que explicam essa suposta atitude de risco negligente, né, da parte dele. Um outro acidente também que aconteceu que está descrito lá no relatório, foi a explosão de uma panela na aciaria, em que tecnicamente era um acidente imprevisível, né, todos os técnicos concordam com isso, ele foi divulgado inclusive como forma de aprendizagem pelo caráter inesperado dele, mas as condições em que ele aconteceu, organizacionais e técnicos de produção, elas não eram imprevisíveis. Então, o encadeamento dessas circunstâncias. Apenas para mencionar uma, a empresa criou um sistema de competição entre turnos para ver qual turno produzia mais. E, bom, nessas condições, o que é razoável? Se eu estou pressionado, eu não vou parar o equipamento para fazer coisas se eu posso empurrar com a barriga e deixar para a equipe seguinte, porque isso diminui a minha meta, meu desempenho. E dentro das normas, era isso que os operadores faziam. Se está dentro da norma, eu vou empurrando. Então tinha uma situação crítica lá, que é a formação de sola no fundo da panela. Chega uma hora que essa sola tem que ser soprada, né, com a lança de gases, tem que ser eliminada, e aí a produção continua. Só que você perde algum tempo ali e diminui essa produção. Então eles ficavam empurrando até o máximo do limite, e um dos fatores que contribuiu para o acidente foi a sola estar no máximo considerado seguro, etc. Ela sozinha não era suficiente para explicar isso. Teve uma série de circunstâncias que foram explicadas detalhadamente lá no caso, que somaram para gerar a explosão da panela. Depois, tudo isso, a questão da sola, do sopro da sola foi tornado obrigatório, a carga, o uso de sucata com teor elevado de carbono, uma série de coisas que já eram conhecidas. Cada uma isoladamente era conhecida, era sabido, mas não a combinação entre elas. E isso aí também a gente pode mostrar, né, que tem determinados sistemas organizacionais de remuneração, que é de natureza mais elevada, mas que criam uma competição na equipe, num trabalho coletivo, que não pode existir. Se você começa a jogar uma equipe contra a outra e utilizar regra de segurança uma maneira de melhorar seu desempenho, tem alguma coisa que está errada aí. Bom. Eu estou deixando porque eu estou meio viajando e eu fiquei filosofando um pouco aqui. Mas eu vou aproveitar e compartilhar com vocês, assim, se eu estiver muito louca, vocês me avisam. Um pouco naquela história que o professor estava falando da recusa, né, diante de uma situação de risco. E que, bom, exercer o direito de recusa não é fácil, principalmente quando você tem que afrontar uma opinião de um superior hierárquico, mesmo um encarregado,
E que a opinião dele é de que é possível, de que ali não tem risco, de que é possível fazer, né? Como se manter dizendo, não, mas eu não vou fazer. Bom, corre o risco do desemprego mesmo, todo mundo sabe disso. Mas o que eu fiquei viajando foi que numa entrevista com um pessoal de RH, de uma mineradora da minha pesquisa, o cara que fazia a entrevista de seleção, ele foi até conversar, você que é psicóloga, me ajuda a pensar. Eu falei, ixi, eu não entendo nada disso. Mas me conta aí como é que você faz. E uma das coisas que ele me disse que perguntava era se a pessoa era religiosa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, porque se a pessoa é muito crente, muito temente a Deus, essa vai ser uma pessoa que vai trabalhar direito, que vai obedecer direitinho, que vai fazer, que não vai faltar. E aí eu me lembrei de uma aula lá, do curso que eu estou fazendo lá na Federal, que estava falando da ética protestante e o espírito do capitalismo, que a história é a seguinte, o protestante, ele tem uma ética assim, um pouco mais forte moralmente do que o católico. O católico, se ele peca, ele pede perdão, reza 3 Ave Maria, 3 Pais Nossos, está tudo certo. O protestante não. Uma vez que ele reconhece Jesus como Salvador, ele não pode mais errar. Ele tem que seguir o caminho de Jesus. Se ele errar, dançou. Não tem mais perdão, né? Então é aquele que vai trabalhar direitinho, que vai fazer tudo direitinho, que vai obedecer certinho, exatamente como o cara pede lá. E, bom, porque isso serve muito ao capitalismo, porque ele vai trabalhar direitinho. Mas o capitalismo vem e passa uma rasteira na ética, porque esse mesmo capitalismo não é tão ético com esse trabalhador. Então, por exemplo, nessa mineradora, o técnico de segurança, que também era protestante, certinho, crentinho, muito, muito religioso, ele perdeu um cunhado que trabalhava lá, que sofreu um acidente fatal. E, bom, só restou a ele dizer que a culpa era do trabalhador, porque se ele vai fazer toda uma investigação, vai aparecer todas as outras coisas. Então, ele não teve o direito de ser ético. Ele trabalhou, fez tudo direitinho, mas na hora de ser ético, ele não pode ser ético. Isso custou toda a relação familiar dele. Ele não tem mais contato com a irmã, com todas as outras pessoas da família, com os sobrinhos, porque ele faltou com a ética nesse relatório. E o cara que morreu não exerceu o direito de recusa, embora percebesse que ali era um trabalho perigoso. Enfim, não sei se tem muito a ver, não sei se vocês entenderam o que eu fiquei associando aí, mas era isso. É que, assim, também na linha do pensar junto, né? Não é uma pergunta. Mas o Chico trouxe hoje umas coisas interessantes e que eu, que trabalho há muitos anos com as benditas Lerdort, né, também sempre me vi enredada, vamos dizer assim, por essas questões, né? Você trouxe indústrias de ponta, indústrias em que, de fato, a engenharia, o corpo técnico, ele é muito cobrado, né, e ele é uma elite. Né, ele é de alto gabarito e a própria indústria tem que responder também com alto nível técnico. Quer dizer, um avião, quando cai, ele não mata só o trabalhador comandante, ele mata 400 pessoas. Uma nave Challenger, quando explode no ar, como você falou, matou a civil e também mexeu com o ícone, né, com os Estados Unidos, com o símbolo daquele país poderoso e capaz de tantas coisas. Então, a gente está falando de um nível de indústria, né, que não é só ligado aos valores capitalistas, mas ela também tem, justamente, ela tem que prestar contas do que faz. Agora, com relação ao grosso dos acidentes, né, e agora, de novo, eu estou ligada à indústria dos frigoríficos, então, você fica vendo o seguinte, os acidentes estão acontecendo porque o dedo fica preso na nória que corre e o cara perde o dedo. Né? Coisa estúpida, né? A faca. Então, assim, a questão do conhecimento técnico e da fala dos trabalhadores, né, que eu queria retomar. Né?
Porque foi interessante você dizer que o conhecimento técnico é limitado. Isso é muito importante para ser reconhecido pela sociedade, né? Pelo seu aspecto social, não é? Que tem a ver com o risk management, né? com a questão da avaliação de risco e tudo mais, né? Tanto é que os métodos mais avançados de avaliação de risco exigem a presença social mais ampla possível para fazer essa decisão que o comandante, infelizmente, teve que tomar, não podendo conversar lá com os seus passageiros, né? E aí, gente, a gente vai arriscar usar o sistema ou a gente espera 15 minutos para chegar, né? Então, esses sistemas sociais mais modernos, que dão voz ativa a essa sociedade, e, portanto, a sociedade, ela pode, olhando os cálculos matemáticos, também ter acesso, isso, claro, em desenvolvidos, a gente ainda não conseguiu chegar lá também, mas ela pode dosar um pouco, assim, vou esperar 15 minutos ou não vou, né, nesse sentido. E o outro aspecto que eu estava assim, lembrando, né, fazendo o trabalho que a gente fez lá, a gente fez um estudo de caso da ação pública do Sereste Piracicaba, e foi muito interessante nesse trabalho, porque a gente conversando com os sindicalistas, a gente percebeu nos sindicalistas que quando o grupo, o Sereste foi constituído em 1997, os sindicatos não tinham muita noção e muito conhecimento, né, dessa questão de causalidade dos acidentes. Isso mudou muito nos últimos anos. As empresas também mudaram um pouco o seu comportamento, porque sempre era tratada a fiscalização de uma forma litigiosa e jurídica. Então, quando vinha a fiscalização e mostrava, olha, você provocou esse acidente, né, você não pode provocar, etc., entravam com advogados para sanar o problema. Com a presença do Sereste e com o trabalho que o Sereste foi fazendo junto ao social, né, e aí tem uma ajuda de um conselho interinstitucional de ampla participação social, os sindicatos, os profissionais técnicos começaram a ter mais voz até o empenho do próprio grupo do Sereste de buscar excelência técnica e tudo, conseguiu reverter um pouco. E a empresa passa, voz do sindicalista, né? Em vez de vir o advogado e o RH tratar do assunto, passou a vir o engenheiro de segurança e o médico do trabalho. Então, conseguiu sair da questão jurídica para a questão técnica. Que você coloca, a questão técnica é limitada, né? E a questão técnica é limitada. E agora, é fato, dentro do limite que a gente tem no técnico, a gente precisa dar voz para esse sujeito que, além de trabalhar numa empresa, que na sua maioria das vezes, dentro desse modo capitalista, ainda é despótica, é autoritária, né? Ele também vive numa sociedade que ele também está acostumado a ser muito mais passivo do que a conseguir organizar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua intuição e poder se expressar, quer dizer, a dificuldade dele de expressão é grande, né? A gente tem um desafio muito grande na frente, né? A outra coisa... Você comentou, e aí eu anotei, assim, não, quando os acidentes ainda acontecem, apesar das atitudes prevencionistas que acontecem, né? É fato, mas talvez, eu não sei se já existe aí, o Pará, o Rodolfo, você mesmo, estudos que mostram, assim, a quantidade de vezes que isso foi evitado, né? Porque uma fala dessa sua, né, assim, para os sistemas complexos, a gente entende, mas para esses outros sistemas que às vezes é tão grosseiro a falta do dispositivo de segurança, a falta de perceber as coisas que estão acontecendo, né? E aí, dentro desse nível do técnico, do limite, né, me veio também nessa linha dela que, assim, o sindicalista vira para mim e fala assim, agora nós todos estamos fazendo cursos de técnico de segurança. Como se agora o sindicalista virar técnico de segurança vai conseguir proteger e vai conseguir participar, né, da implementação e do projeto conceitual, né, dos dispositivos de segurança. Né, só para a gente conversar um pouco. Obrigada. Mais um. Rodolfo, eu tenho eu queria saber, professor Francisco, uma situação que eu acho que está dentro do que ele comentou, saber qual é a visão que ele tem, qual é a visão que a ergonomia tem
de uma situação, de um acidente que eu estou analisando agora, que a empresa deixou para 3 trabalhadores, deu autonomia deles tomarem a decisão de como é que eles se organizavam na produção. Então eles se organizaram da seguinte forma: era um trabalho que tinha um trabalhador que necessitava fazer força, fazer peso, né? Um que precisava de alguma qualificação para acionar e para manobrar a máquina, e o outro que fazia um trabalho que se expunha mais ao risco, mas era um trabalho menos qualificado, né? E os trabalhadores mesmo se organizaram da seguinte forma: o que tinha mais força, mas que também era o mais experiente, foi carregar a peça. E pegaram um outro, entre eles se acordaram, e um deles ia acionar a máquina. E o outro se expunha ao risco. Em algum momento, a necessidade da experiência, né, foi colocada em prova, e o que não tinha experiência acabou acionando a máquina e o outro acabou perdendo o braço, né? Então, eu estou fazendo essa análise, então algumas perguntas me vieram, né? Uma delas é assim: até que ponto a empresa deveria efetivamente ter deixado essas escolhas a cargo dos trabalhadores, ou até que ponto isso daí foi fundamental no acidente. Então eu queria saber assim, qual é a visão que a ergonomia tem desse tipo de situação, num caso desse específico. Eu não respondi a questão do Pará sobre o PERO, né, o pessimismo estruturado. Além disso, acho que apesar dele não ter tirado consequências, né, várias técnicas de segurança sobre o problema da complexidade, de inter-relações, a gente pode tirar consequências da descrição que ele fez para a prevenção. No caso, esse exemplo que eu dei da panela, como que a equipe fica empurrando para outra o problema, em função de métodos de produtividade, é um exemplo de como que a gente pode utilizar relaxar essas amarras, né, dentro de um sistema para favorecer a segurança. O Rodolfo também falou sobre o revés, né, do real. Eu acho que é a mesma ideia, né, bom, com conceitos diferentes, mas de que existe alguma coisa, né, para além do que a gente já sabe e é capaz de fazer, que mais cedo ou mais tarde vai se mostrar e colocar em questão as práticas, né, que estão instituídas. E que mostra o limite, né, que se tem da nossa capacidade de controle sobre as situações. A questão da religião, Renata, inclusive tem